Bem, gente, então agora a gente vai partir para a aula 9, tá? Que a gente vai ver mais um pouquinho dessa questão da dinâmica das moléculas que compõem um gás, tá? Então, no caso do livre caminho médio, a gente vai melhorar um pouquinho aqui a questão da modelagem. A gente vai dizer que essas moléculas vão estar colidindo com outras, né? Para a gente poder estudar esse assunto. E depois a gente vai ver a distribuição de velocidade, que basicamente é uma maneira da gente conseguir descrever como que as velocidades das moléculas num certo sistema, como que elas estão se comportando. A gente consegue fazer uma análise disso mediante o conhecimento da distribuição de velocidades, tá? Então, o livre caminho médio, tá? Então, de novo, a gente vai estar falando de médias aqui, porque a gente tem muitas partículas fazendo muitas coisas, então a gente sempre tem que fazer, obter quantidades médias para várias variáveis como velocidade, posição, tá? O livre caminho médio seria uma distância média que uma molécula num gás ela vai percorrer sem se chocar com outra, tá? Então aqui a gente já vai aprofundar um pouquinho o modelo, dizendo que as moléculas podem se chocar, certo? Então, esse livre caminho médio é uma propriedade das moléculas do gás, e ela reflete basicamente a difusão da molécula, né? Se a gente tem uma molécula que tem um livre caminho médio alto, quer dizer que o gás, que as moléculas conseguem andar bastante tempo sem bater em nenhuma outra, tá? Se a gente tem um livre caminho médio baixo, quer dizer que a molécula facilmente já vai encontrar outra, tá? E vai colidir no caso, né? Certo? Então, para tentar estudar isso, a gente vai usar um modelo de molécula, tá? Que é um modelo, em geral, muito usado até para fazer simulações computacionais, tá? A molécula para nós vai ser uma bolinha, uma esfera que vai ter um tamanho, tá? No caso aqui, um diâmetro D, tá? E elas só vão interagir umas com as outras se elas se chocarem, se uma encontrar a outra, certo? É uma maneira da gente descrever um sistema de moléculas, tá? Um monte de bolinha com um diâmetro D que podem bater uma na outra, certo? Esse tamanho efetivo de uma molécula tem a ver com a estrutura eletrônica dela, tá? No caso, se é um átomo, por exemplo, ele vai ter um núcleo e a estrutura de elétrons ao redor dele, né? Isso dá um tamanho efetivo para o átomo, tá? Se a gente estiver falando de moléculas, a gente pode ter um conjunto de dois átomos, aí não vai ser perfeitamente uma esfera, né? Mas a gente vai modelar aqui como sendo uma, tá? E tem uma situação também que, por exemplo, se a gente tem íons na água, tá? Os íons vão atrair moléculas de água, e essas moléculas de água ficam muito grudadas em cima dos íons, então esses íons, junto com as moléculas de água, formam uma estrutura, em geral esférica, tá? Que dá esse caráter de uma esfera, basicamente, que vai estar empurrando outras, tá? Então a gente sempre pode usar esse modelo, tá? Então, se a gente tiver, digamos, um diâmetro pequeno para as nossas moléculas, quer dizer que vai ser mais difícil ela bater em alguma outra. Então, na média, ela vai ter uma distância, um caminho livre maior, né? Então, a gente vai ter esse lambda maior se a gente tiver um D menor, tá? Claro que isso vale também para concentração, tá? A gente vai dizer que a gente tem uma concentração de N
para as moléculas, tá? E se essa concentração for pequena, quer dizer que eu vou ter uma menor chance de encontrar uma outra molécula. Então a gente vai ter uma maior caminho livre para essa molécula, tá? Então um conceito bem simples, tá? Então, uma ideia para estudar esse sistema seria a gente pegar aqui duas moléculazinhas, né, de diâmetro aqui de diâmetro D, né, e estudar como que elas se chocam, certo? Só que isso dá um problema, porque a gente tem que levar em conta a estrutura das duas moléculas. Isso é mais complicado. Então, uma das ideias é a gente substituir, tá, uma molécula por como se ela fosse uma molécula maior, tá? Então, como se ela tivesse um diâmetro aqui de 2D, então ela tem o dobro do tamanho da molécula, certo? E ela está interagindo com com um ponto, certo? Isso efetivamente é a mesma coisa do que se a gente levar em conta duas moléculas de diâmetro D. Se a gente pega uma molécula e diz para ela que ela tem o dobro de tamanho e diz que ela vai estar interagindo com um ponto, aí é como se a gente substituísse uma coisa pela outra. Então é um jeito da gente modelar uma interação, tá? Então o que vai acontecer com essa molécula aqui? Ela vai estar andando, né? Ela vai estar se deslocando, digamos, para cima aqui, tá? Digamos que essa molécula está indo para cá, então ela vai varrer, no caso, um espaço, né? Um volume, tá? Certo? Então é como se a gente formasse um cilindro, tá? A gente imagina uma esfera de diâmetro 2D, ou raio D, né? Vai ter aqui que o raio desse cilindro aqui vai ser D, né? Que é a metade do diâmetro, tá? Então essa esferinha de raio D, ela vai estar se deslocando para cá, certo? Com velocidade v, e ela vai estar, no caso, gerando no espaço uma região em que ela passou, tá? E a gente vai dizer que dentro desse espaço aqui vão ter as moléculazinhas pontuais e que ela vai estar se chocando, tá? Então ela vai estar subindo e se chocando com essas moléculas dentro desse volume aí, tá? Então a gente vai ter um número de choques daí, né? Que essa molécula grandona vai estar realizando com as moléculazinhas pontuais, tá? Então como é que a gente vai saber qual vai ser o número de choques? Então, o número de choques a gente vai obter partindo do número de moléculazinhas pontuais que estão dentro desse volume. Isso para nós vai ser o número de choques. É simplesmente o número de moléculazinhas que estão ali dentro, tá? Então, esse número de moléculazinhas a gente vai obter, tá, a partir da definição de concentração, né?
Então a concentração, que é esse Nzinho, esse N minúsculo, né? A concentração vai ser o que? O número de moléculas ali dentro, que eu vou chamar de NC, tá? Dividido pelo volume, tá? Qual que é o volume desse cilindro aqui? A área da base vezes a altura, tá? A altura vai ser o que? A altura vai ser o quanto que esse cilindrozinho andou, tá? Para nós vai ser um ΔX aqui. Então a área da base vai ser a área desse círculo aqui, vai ser um πd quadrado, né? Vezes o ΔX. Esse é o volume. Então daqui a gente tira aqui, esse volume vai ser πd ao quadrado ΔX, tá? E daqui a gente tira daí essa formulinha aqui, tá? Para o número de choques. O NC então vai ser o Nzinho vezes πd ao quadrado ΔX, certo? Então, se a gente disser que ΔX dividido por ΔT é a velocidade com que a nossa molécula está se deslocando, tá? A gente pode substituir o ΔX aqui nessa expressão que a gente obteve, certo? A gente pode substituir pelo V ΔT, que sai daqui dessa expressão, tá? Daqui a gente tira aqui o ΔX, vai ser V ΔT. Aí a gente coloca aqui a nossa formulinha do número de choques, tá? Então vai ficar NπD ao quadrado vezes V ΔT, tá? E esse V é a velocidade da molécula ali que tá, que forma o nosso gás, certo? Então, como a gente falou, essa velocidade pode ser de vários valores do nosso gás. A gente não sabe qual que é a velocidade de uma molécula específica do nosso gás. Então, o que a gente vai usar vai ser a velocidade média quadrática que a gente obteve na outra aula, certo? Então, a gente vai simplesmente dizer que a velocidade da molécula do gás vai ser a velocidade média quadrática, porque a gente quer lidar com valores médios aqui, tá? Então o número de choques vai ser dado por essa fórmula aqui, simplesmente trocando V por VRMS, tá? Então, uma outra suposição que a gente fez aqui antes, tá? É que essa molécula grande de raio D que está se deslocando aqui no espaço, ela está com uma velocidade V, né? Porque ela está se deslocando, e as nossas moléculas estão paradas, tá? Elas estão esperando o choque ali, tá? Na verdade, elas também estão se movimentando com alguma velocidade, tá? E a gente sempre pode aqui lembrar, tá? Se a gente tem se a gente tem um corpo, né, se deslocando com uma velocidade v para cá, tá? Um outro corpo, por exemplo, se locomovendo para essa direção aqui, que é diferente, tá? Com uma velocidade v', a gente sempre pode obter a velocidade relativa, né, através da subtração dos dois vetores, né, que é o que a gente tem aqui. Tá? E isso é a velocidade relativa entre dois corpos, tá? Um corpo está com velocidade v, o outro está com a velocidade v', tá? E a gente pode, no caso, como a gente estuda a velocidade quadrática, a gente vai usar o quadrado desses vetores, ou o módulo, né? Então, na verdade, o módulo ao quadrado do vetor que representa a velocidade relativa, tá? Vai ser dado por essa expressão aqui, né? Que vai ser dado pelo v quadrado mais o v' ao quadrado menos 2v' cosseno de θ. O que é esse cosseno de θ? Ele é justamente... então, se eu pego esses mesmos v e v' aqui, tá? Se eu pego esse corpo, que a velocidade v dele está aqui,
eu pego o V' e subo para cá, tá? A gente vai ter um ângulo aqui entre esses dois vetores, certo? Que é justamente o ângulo que entra aqui nesse cosseno, tá? Nesse cosseno aqui, certo? Então, partindo dessa relação aqui, a gente pode tirar a média dessas quantidades quadráticas aí, tá? E a gente vê que a velocidade, a média da velocidade relativa ao quadrado vai ser a soma das médias das velocidades ao quadrado dos corpos, dos dois corpos, tá? Menos 2 vezes a média da velocidade V e V' e também a média de cosseno, tá? E a gente sabe que a média do cosseno é zero, tá? Porque o cosseno tem aquela forma oscilatória, né? A gente pega aqui um gráfico do cosseno, tá? O cosseno se comporta assim, né? Então a gente vê que na média o valor do cosseno é zero, tá? Porque ele oscila entre mais 1 e menos 1 aqui, né? Tá? Outra consideração é que a velocidade média, ou a média do quadrado da velocidade, né, do corpo 1 ou do corpo 2 aqui, do corpo 1 ou do corpo 2, tá? Na verdade, a gente não pode fazer uma diferença desses caras se a gente faz na média, né? Se a gente tem um gás lá, a gente vai pegar a média do V quadrado de um corpo ou do outro, não faz sentido. Então esses caras têm que ser iguais na média, tá? Então a velocidade relativa acaba ficando com essa definição, com essa relação aqui, tá? E se a gente tira a raiz quadrada dessa expressão, a gente obtém uma relação entre a velocidade quadrática média relativa e a velocidade quadrática média do gás em si, né? A gente vai ficar com esse fator de raiz de 2 na frente, certo? Então a nossa formulinha ali do número de corpos, tá? A gente vai trocar a velocidade RMS, que está aqui, a gente vai trocar essa velocidade aqui pela velocidade RMS relativa, tá? Porque ela no caso, por isso que esse raiz de 2 aparece aqui, tá? Por isso que esse raiz de 2 aparece aqui. Isso vai nos dar uma visão mais realista, né? Porque agora a gente está levando em conta que a gente está levando em conta as velocidades relativas, tá? Não a velocidade própria do gás, a velocidade relativa dessas moléculas, tá? Então a gente vai definir, tá, o livre caminho médio, o lambda, tá, como sendo a distância percorrida, né, pela nossa molécula grande dividido pelo número de choques, tá? Isso vai nos dar daí uma expressão para a distância que a molécula anda sem se chocar com uma daquelas moléculas, tá? Então o ΔX continua ali, o número de corpos que a gente obteve está aqui em cima, né? Então a gente fica com essa expressão aí para o livre caminho médio, tá? ΔX sobre ΔT dividido também por N, que é a concentração das moléculas, πd ao quadrado, d sendo o diâmetro das moléculas, tá? Raiz de 2 e velocidade quadrática média, tá? E esse ΔX sobre ΔT a gente viu que é a velocidade, tá? Agora aqui a gente não usa a velocidade relativa, porque essa expressão ΔX sobre ΔT representa a velocidade da molécula mesmo, né? Só que aí a gente vai usar a velocidade média quadrática para esse cara, porque
Novamente, a gente não sabe a velocidade com que as nossas moléculas se deslocam, tá? Então, no fim, isso vai acabar cortando a velocidade, o VRMS ali de baixo, né? E a gente fica com essa formulinha final aqui pro livre caminho médio, tá? Certo? Então aqui a gente vai usar um exemplo para calcular o livre caminho médio, tá? Para um gás específico aqui. Então a gente tem moléculas de oxigênio que estão numa temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 1 atm, né? E o diâmetro ali que a gente tem que usar é 2,9 angstrom, tá? Aqui 1 angstrom equivale a 1 vezes 10 na menos 10 metros, tá? É o tamanho de um átomo isso, né? Certo? Então, para calcular o livre caminho médio, a gente precisa da concentração, né? Que é basicamente definida aqui por essa expressão aqui, ó. A concentração, ela é o número de moléculas dividido pelo volume, tá? Essa é a definição de concentração, certo? Então não vai confundir isso com densidade, que envolve massa, né? Então, para achar esse N grande, que é o número de moléculas dividido pelo volume, que é esse V maiúsculo ali, a gente vai usar a nossa lei dos gases, tá? Porque a gente sempre tem esse N e esse V aqui, tá? Lembrando que daí a gente tem que usar o KB aqui, tá? Tem que cuidar isso, certo? Então, em muitos casos, para saber a concentração de um gás, a gente parte para a lei dos gases, porque dali a gente consegue tirar o N sobre V, tá? Então, o N sobre V, partindo da lei dos gases, né, vai ficar igual a P dividido por KBT, certo? Então, se a gente sabe a pressão e a gente sabe a temperatura do gás, a gente consegue inferir mais ou menos como que qual a concentração desse gás, tá? Então a gente simplesmente aqui vai substituir daí o nosso Nzinho na fórmula do livre caminho médio ali, né? Então vai ficar então esse KB que aparece aqui embaixo, ele vem desse KB aqui, tá? Certo? Porque aqui no caso o KB está embaixo, né? O KBT está embaixo. Como o Nzinho está embaixo lá, ele vai para cima, tá? A gente fica com KBT dividido por P dividido por πd ao quadrado raiz de 2, certo? Esse aqui é o valor do KB no sistema internacional, 1,3 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Temperatura é 300 Kelvin, a pressão é 1 atmosfera, né? Uma atmosfera é 1,01 vezes 10 na 5 pascais, como está aqui. Ali está o π, o diâmetro é 2,9 angstrom, ou 2,9 vezes 10 na menos 10 metros. Lembrando que isso está ao quadrado, né? E ainda tem o raiz de 2 ali, certo? Então, o livre caminho médio aqui ficou 1,01 vezes 10 na menos 7 metros para esse gás de oxigênio, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que a gente dividiu o lambda pelo D. Então, a gente dividiu o livre caminho médio pelo diâmetro da moléculazinha de oxigênio, tá? E a gente vê que esse valor dá 355, tá? Então, isso quer dizer que o livre caminho médio é 355 vezes maior que o diâmetro da nossa molécula, tá? Então, quer dizer que a molécula anda muitas vezes o seu diâmetro antes de se chocar com uma outra molécula, lembrando que isso é um valor médio, tá? Então vão ter algumas moléculas que vão andar uma distância menor, outras que vão andar uma distância maior, mas na média a gente vai ter esse valor aí de 1,01 vezes 10 na menos 7 metros, tá? Certo?
Então aqui a gente tem agora a distribuição de velocidade das moléculas, tá? A parte importante, certo? Então ela nos dá basicamente qual a parcela, qual a fração de moléculas que vão ter uma determinada velocidade, tá? Uma questão probabilística mesmo. Então a gente vai usar aqui um exemplo primeiro mais simples para vocês entenderem a ideia da coisa, tá? Então aqui a gente tem aqui uma relação que vai nos dar a média de uma quantidade, no caso a velocidade, tá? Então a gente vai dizer aqui que esse n aqui quer dizer, esse n aqui ou esse n aqui representa o número de moléculas que a gente mediu a velocidade, tá? E ali a gente está somando a velocidade de cada molécula, de V1 até Vn, e dividindo por n. Isso vai nos dar o quê? A média das velocidades, tá? No caso aqui eu estou pegando um módulo, tá? Aqui essas velocidades representam um módulo da velocidade do gás. Então não importa se ela está indo para a direita ou para a esquerda, importa para nós é a magnitude dessa velocidade, tá? Então digamos aqui com um exemplo, tá? Que a gente mediu para a primeira molécula 5 metros por segundo, para a segunda 7 metros por segundo, para a terceira 5 metros por segundo, para a quarta 4 metros por segundo e para a quinta 5 metros por segundo de novo, tá? Então se a gente quer fazer a média dessa a média dos módulos das velocidades do nosso gás aqui, lembrando que aqui a gente tem um número pequeno, né? A gente soma todas as velocidades, os módulos, e divide por n. O n aqui no caso seria 5, né? Porque são 5 medidas, tá? Então essa daqui seria a nossa soma normal, certo? Aqui, tá? E aqui o que eu fiz aqui embaixo foi separar aí as medidas, deixei elas juntas, tá? Então, por exemplo, a medida 4 aqui, essa medida 4, ela aparece uma vez aqui na nossa soma, só aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei uma vezes, aí eu coloquei esse n aqui embaixo também, né? 1 sobre n vezes o 4, tá? Depois eu fiz a mesma coisa com o 5, notei que o 5, ele aparece 3 vezes aqui, tá? Então por isso coloquei esse 3 aqui, dividido por n, que está aqui, né? Vezes o 5, tá? E o 7 também, ele aparece aqui só uma vez. Aqui. Por isso que eu coloquei 1 aqui, tá? Então eu separei daí as medidas de acordo com a quantidade de vezes que ela aparece aqui, tá? Certo? Então a gente diz que cada medida de velocidade vai ter um peso diferente, porque eu medi em 3 moléculas essa velocidade de 5 metros por segundo, tá? E medi em uma molécula só a medida de 4 metros por segundo e em uma molécula só a medida de 7 metros por segundo, tá? Então esse cara aqui na frente aqui vai me dar o peso daí de cada uma das medidas, certo? Então se eu fosse fazer um gráfico da distribuição dessas minhas velocidades aqui, ia fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho meu V, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, tá?
Essas são as velocidades possíveis, tá? No meu sistema aqui vai de 1 até 7, tá? Depois, aqui em cima eu vou escrever a minha distribuição para essas velocidades aí. Então, eu sei que a minha medida 1, ela não apareceu, então, digamos que aqui é 0, então ela vai ficar aqui no 0. A medida 2 não apareceu, então aqui fica 0. A medida 3 não apareceu também, fica 0. A medida 4 apareceu uma vez. Então aqui eu vou ter para a medida 4 eu tenho uma quantidade de vezes essa medida. Para a medida 5 eu tenho 3 vezes. Tá? Então vem aqui. Para a medida 6 eu não tenho nenhuma vez, e para a medida 7 eu tenho uma vez. Então eu tenho mais ou menos essa distribuição de velocidades aqui. Vou botar aqui como se fosse mais ou menos uma função aqui, né? Certo? Então, para essa minha medida, para esse meu gás aí de pouquíssimas moléculas, tá? Eu notei que elas estão respeitando essa distribuição de velocidades aqui, certo? Isso vai me dar uma contagem das velocidades possíveis para as minhas moléculas, tá? Então, vocês notem aqui que esses valores que eu obtive aqui são bem específicos, tá? São valores inteiros, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6, ou é 7, tá? Mas a gente sabe que as velocidades são quantidades contínuas, tá? Então eu posso ter uma molécula com uma velocidade de 2,29472, uma molécula com velocidade de 4,9532. Então eu tenho todos os números reais aqui de possibilidades para as velocidades, certo? Então nesse caso a gente não vai ter uma distribuição digamos tão discreta como eu tive aqui, que seria essa daqui, né? Tipo, eu não posso falar nada do meu valor 3,5, por exemplo, porque eu não tenho essa medida, tá? Quando a gente tem distribuições contínuas, tá? A gente vai ainda trabalhar com essa função de distribuição, que eu estou chamando de P de V aqui, tá? Só que as médias daí, os valores que a gente tira dessa distribuição, vão ser dados por integrais, não por uma soma. Aqui a gente estava simplesmente somando para obter a média, porque a gente tinha valores discretos, tá? Só que se a gente tem valores contínuos, tá? A gente vai usar uma integral. O que isso aqui está me dizendo? Que eu tenho que integrar para achar a média da minha velocidade, eu tenho que integrar dentre todos os valores possíveis, tá? A minha velocidade multiplicado pelo peso, pela distribuição de velocidade que a gente tem, certo? Então, a grande questão é que a gente tem que saber tem que saber qual distribuição usar em cada caso, certo? E essa distribuição vai ser muito útil, porque ela também vai poder nos dar a fração, no caso de moléculas, que estão num determinado intervalo de velocidades, porque a gente sabe, no caso, o peso de cada uma dessas velocidades, tá? No caso de um gás ideal, a gente sabe como escrever essa distribuição, tá? Ela foi obtida pelo Maxwell lá no final do século XIX, tá? E é uma distribuição que vai depender aqui
Assim como a gente já viu antes, as várias grandezas médias, né, vão depender da massa molar do meu gás, que está aqui e aqui, certo? E também da temperatura, que está aqui e aqui, certo? Esse R é a mesma constante dos gases que a gente já viu antes, tá? Então, não se preocupem muito com o formato confuso dessa função aí, tá? Mas a gente tem que entender mais qualitativamente como funciona isso, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui, tá? De P de V em função de V. A gente tem ele aqui, tá? Para várias temperaturas diferentes e para o mesmo gás. Então a gente tem o mesmo M aqui, o mesmo M, mas T's diferentes, tá? Então aqui no eixo X a gente tem representado a velocidade em metros por segundo, tá? E no eixo Y a gente tem essa densidade de probabilidade dada por esse P maiúsculo, tá? E essa função tem essa cara aqui. Ela tem um pico para velocidades um pouco menores, né? Aqui, por exemplo. E à medida que a gente aumenta a temperatura, esse pico vai lá para velocidades mais altas, mas ele diminui, certo? Então, importante aqui é que, por exemplo, se a gente segue essa curva aqui para cá, por exemplo, tá? A gente vai ter valores muito grandes de velocidade, porque esse eixo aqui é a velocidade, né? Em metros por segundo, né? Certo? Então, esse eixo aqui vai nos dar a velocidade em metros por segundo. Então, a gente pode ter partículas com velocidades absurdamente altas, tá? Velocidades muito altas. Mas a probabilidade da gente achar essas moléculas aqui, tá? É muito baixa, porque vocês notem que o valor da função vai estar aqui abaixo de 1, tá? Então a gente vai ter uma probabilidade muito baixa, é onde o valor dessa função é mínimo, vai ser lá para quando a gente pega o V e vai para o infinito, tá? Mas ainda é possível tu encontrar partículas com velocidades altas, tá? São essas partículas até, por exemplo, que fogem, se tu deixa, por exemplo, um copo de água em cima da mesa, tá? O teu sistema vai entrar em equilíbrio com o ambiente, né? E as moléculas da água ali vão seguir a lei, no caso dessa lei de Maxwell aqui. Então, algumas moléculas vão ter velocidades muito altas, vão poder escapar para o ambiente, elas vão evaporar no caso, mas o número de moléculas que vai acontecer isso é muito pequeno, porque a probabilidade das moléculas terem essa velocidade é muito baixa, tá? E se a gente tem temperaturas bem baixas aqui, a gente vê que a maior parte das moléculas vão se concentrar nessas velocidades mais baixas aqui, tá? A velocidade média, como eu já falei, a gente pode usar, fazer a integral de V vezes a distribuição, porque a gente já viu da onde sai a média lá em cima, só que a gente tem que integrar aqui em todo o espectro de velocidades, de 0 a infinito. São todos os módulos das velocidades possíveis, tá? E essa média aqui vai dar, então, essa raiz de 8RT sobre πm, tá? Então é meio complicadinho fazer essa integral, então eu só vou deixar o resultado aqui, tá? A velocidade quadrática média, que a gente obteve já antes, lá para aquele modelinho bem simplesinho da caixa, tá? A gente pode obter aqui também, que vai ser a média do V quadrado, né? Então, em vez do V aqui multiplicando no P, a gente vai ter o V quadrado para fazer essa integral.
e a gente vê que isso dá 3RT sobre M, que é o mesmo valor que a gente obteve lá antes, tá? E a velocidade mais provável vai ser a velocidade que a distribuição é máxima, né? Vocês notem que ela tem o máximo aqui nesse um pico aqui, tá? E essa velocidade aí, a gente só tem que derivar essa função aqui e igualar a zero, deriva em função da velocidade igual a zero, né? Aí a derivada segunda vai ser negativa também, então dali a gente pode obter o valor máximo dessa função, ou a velocidade em que ela é máxima. A gente vai ver que a velocidade vai ser 2RT sobre M, tá? Então, como eu já tinha falado, né, algumas pouquinhas moléculas vão ter as velocidades mais altas, e a grande maioria vai estar naquele setor intermediário ali, tá? Certo? Então aqui só um probleminha relacionado a isso. Lembrando que a gente não vai, em geral, pedir para vocês fazerem cálculo dessas integrais, porque é bem chato, tá? Então o que a gente faz, quando a gente leva esse assunto para uma avaliação, por exemplo, a gente usa daí casos bem simples como esse aqui, tá? Então a gente tem aqui um gás de oxigênio que está a uma temperatura de 300 K. A gente tem a massa molar do O2, que é 0,03 kg por mol, tá? E a gente quer saber daí qual a fração de moléculas que vão ter velocidade entre 599 e 601 metros por segundo. Então, se a gente for usar a aproximação de gás ideal para o nosso gás, tá? A gente vai dizer que as velocidades vão ser regidas pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, ela vai ter uma distribuição daquele tipo ali, certo? Uma determinada temperatura, tá? Então, o que a gente vai usar aqui, tá? Então, ele quer saber a fração. A fração a gente obtém para saber a fração de moléculas que estão numa determinada faixa de velocidades. A gente tem que integrar essa função de distribuição, tá? Numa determinada faixa de velocidades, que no caso aqui é 599 até 601. Então, se fosse fazer essa integral aí, ia dar uma calculeira infernal. Então a gente não quer isso, mas a gente vai usar uma aproximação, porque o intervalo de velocidades é muito pequeno, tá? Então a gente vai usar basicamente o conceito de integral, que é justamente o cálculo de áreas, certo? Então a gente vai dizer o seguinte, digamos que esse intervalo esteja aqui, tá? Aqui é o 599, e aqui é o 601, tá? Lembrando que isso aqui é velocidade em metros por segundo, tá? Então a gente tem que fazer a integral dessa função aí nesse intervalo aqui, tá? Só que a gente não vai fazer isso, a gente vai substituir daí porque basicamente o que a gente quer calcular é essa área aqui, né? Esse que a gente quer calcular, essa área, tá? Então, para calcular essa área exatamente, teria que integrar essa função. A gente não vai fazer isso, tá? O que a gente vai fazer é substituir essa área aí pela área de um retângulo, tá? Então, o que a gente vai fazer é dizer que aqui, na verdade, ó, a gente tem um retângulo. Vou usar uma manha, né, para não ter que fazer essa calculeira. Então aqui dentro sim a gente tem uma área que a gente pode calcular agora, certo?
Então a gente vai dizer que essa fração aqui agora, tá? Vai ser dado por essa área preta aqui, tá? E eu vou dizer então que vai ser a área da base vezes a altura simplesmente, tá? Então a área da base vai ser 6, vou fazer direitinho para não gerar muitas dúvidas. 601 menos 599 metros por segundo. Essa é a área da base, que vai me dar, no caso, 2, né? Vezes a altura. A altura vai ser a nossa distribuição aqui, ó. Nossa distribuição que está aqui. No ponto médio dos dois. Exatamente nesse ponto aqui. Esse ponto é o ponto 600, né? É justamente o ponto entre o 599 e o 601. Certo? Então aqui a gente vai dizer que a altura vai ser dada por P de V em 600. Tá? Então no fim das contas aqui, a fração vai ficar 2, vai ficar P de 600 vezes 2 metros por segundo, tá? Então se eu fosse somar, se eu fosse calcular a área inteira embaixo dessa curva aqui de distribuição, eu ia estar somando todas as possibilidades de velocidade, que quer dizer que a fração ia dar 1, certo? Mas como eu estou pegando só uma pequena parcela, essa minha fração tem que dar um valor menor que 1, tá? Então se eu for substituir esse 600 na nossa fórmula da distribuição e também substituir o M e o T, tá? E o R também, claro, né? Então vocês podem fazer isso para ver se dá certo, tá? O que eu obtive aqui foi eu obtive 2,62 vezes 10 na menos 3, certo? Então é importante vocês entenderem o conceito dessa função, tá? Essa função ela vai nos dar, digamos, a densidade de probabilidade do gás ter uma determinada velocidade, tá? Então, se eu quiser uma fração de moléculas que estão num determinado intervalo de velocidades, eu vou lá e integro essa função nesse intervalo, tá? Como aqui a gente tem um intervalo bem pequenininho, a gente consegue substituir essa integral pelo simples cálculo da área de um retângulo, tá? E se vocês forem utilizar nos limites da integral 0 e o infinito, ou seja, considerando todas as velocidades possíveis, essa integral tem que dar 1, tá? Porque eu estou dizendo quais as moléculas que estão no intervalo entre 0 e infinito? Todas, tá? Então a fração teria que dar 1, certo? Esse aqui é o conceito de fração, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, continue entrando lá na nossa aula, toda segunda, quarta e sexta, daí lá pelas 14h15 da tarde eu tô entrando ali, tá? Certo, pessoal? Então, até mais.